Boa noite, meus amigos, muito bem-vindos. Estamos aqui para dar continuidade ao trabalho de divulgação da doutrina espírita do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Meu nome é Marco Aurélio e eu farei o estudo da noite de hoje. Vamos iniciar fazendo o preparo do livro Fonte Viva, no item 11, Glorifiquemos. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Paulo aos Filipenses. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se azentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luzia formosa no templo, asseverava no íntimo: bendito seja a feia lagarta que me deu a vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu, que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja o nosso Pai glorificado para sempre. Então, já apaziguados, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao amado Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade bendita dessa encarnação, glorificando a Deus e a esses espíritos amigos, ao Mestre Jesus, a todos esses que de uma forma ou de outra contribuem para nos auxiliar na nossa caminhada. Agradecidos que estamos, pedimos o concurso desses amigos para o trabalho que nós vamos fazer agora à noite. E com a permissão deles, possamos iniciar o estudo. Graças a Deus. Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse capítulo toca em vários aspectos nessa questão de diferentes moradas. Primeiro ele fala de diferentes estados da alma na reticidade, as diferentes categorias dos mundos habitados, a destinação da terra, causas das misérias terrenas. E nas instruções dos espíritos vem falar um pouco desses mundos inferiores, mundos superiores, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores e da progressão dos mundos. Nós vamos fazer aqui uma discussão, um apanhado, podemos dizer assim, não necessariamente seguindo essas ordens, mas cumprindo ou cobrindo todos esses itens, ok? E o capítulo começa com uma citação de João 14, que fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso é João 14, esses itens de 1 a 3. Nesse relato de João, nesse João 14, na verdade, Jesus está se despedindo dos apóstolos ali na ceia, na última ceia. E esse é um capítulo muito importante de João, porque ele fala várias coisas que nós, na doutrina espírita, estudamos com afinco em diversos capítulos. Então, na verdade, Jesus está ali confortando os seus discípulos, porque eles estavam muito perturbados com o desenrolar dos acontecimentos, Vários acontecimentos, várias situações que eles já estavam ouvindo e vendo que a situação de Jesus estava cada vez mais crítica,
Então, e muito imprevisível o que poderia acontecer. E aí Jesus, na verdade, está tranquilizando, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, acalme-se, né? Eu estou aqui, crê em Deus, crê em mim, né? E aí ele continua: há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: tá bom, se eu não estiver aqui, eu vou estar em outro lugar. E onde eu estiver, vocês também vão estar, né? Mais na frente, nesse que foi só esse trecho que Kardec pegou, do 1 ao 3, né? Mas mais na frente, nesse capítulo 14, o João, Jesus vem falar aquilo que a gente ouve, né? E Jesus, o caminho, a verdade, a vida, exatamente, Jesus fala para eles que é o caminho para o Pai, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nós vamos falar isso um pouco mais lá na frente, ou seja, mostrando que realmente Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, isso também ele fala no capítulo 14. Mais para frente ele vai falar do Consolador, né? Que dentro da nossa visão espírita seria a doutrina espírita. Ele fala que o Pai vai enviar o Consolador, e que é o Paráclito, né? E conclui dizendo: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Ou seja, esse capítulo 14 de João realmente cobre muitos dos nossos, eu não vou dizer dogmas, mas dos nossos veículos de estudos, ou frases, ou sentenças que nós temos vários capítulos e várias dissertações sobre os ensinamentos de Jesus. E Jesus está, como eu disse, falando isso ali na última ceia, né? Está despedindo, né? E está falando de uma realidade, ele está falando, ou seja, do que é. Porque o que era, Jesus efetivamente falou. O que não era, ele simplesmente não falou. Então, ou seja, para tirar essa ignorância, esse falso entendimento que a gente tem do mundo, né? E ele cria uma identidade com Deus, que ele fala, quando a gente, né, que ele fala, eu e o Pai somos um. Então, quando se olha para Jesus, se vê o Pai, se vê o Criador, porque ele, dentro das capacidades e das atitudes dele, ele mostrava o quanto ele estava em sintonia com o Pai. E isso a gente vê, ou seja, pessoas que entendem o mundo, ou pelo menos que espíritos que conseguem visualizar desta forma ao longo da história da humanidade, né? Que se não fosse assim, nós não teríamos tantos homens santos, ou ditos homens santos, nas diversos grupamentos ao longo da história da humanidade. E isso independe de formação, independe de poder aquisitivo, né? Eu trouxe um exemplo aqui para falar de um índio americano, Alce Negro, uma declaração dada por ele, depois repetida por um outro cacique, depois repetiu essa citação, mas ele fala assim: a primeira paz é a mais importante, é aquela que vem de dentro das almas das pessoas, quando elas percebem o seu relacionamento, sua unidade com o universo e com todos os seus poderes. E quando elas percebem que no centro do universo habita o grande espírito, que eles falavam, né? O Akantanka, o Akantanka, aí essa pronúncia eu não vou saber fazer, mas os índios sempre falavam no grande espírito, né? O grande espírito era responsável por tudo. E que esse centro está realmente em todos os lugares, está dentro de cada um de nós. Olha só, um índio falando, está falando de quê? Né? As mesmas coisas, em outras palavras, mas o que Jesus falava para a gente. O reino dos céus está dentro de vós, né? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. É isso que ele está falando, da mesma sintonia, ou na mesma direção, mostrando que essa realidade dessa identidade, desfazendo toda aquela ideia que nós tínhamos do Deus punidor, do Deus que castigava, e
trazendo que Jesus trouxe para a gente essa ideia do quê? Do Deus amoroso, do Pai, de amor e bondade, de amor infinito. E isso, ao longo da humanidade, ao longo da história da humanidade, vários foram os que falaram dessa forma. Né? Tem não é pároco, um religioso alemão, Mestre Eckhart, também lá na época da Idade Média, ele escreveu vários tratados e vários sermões, e ele falava para aldeões, para gente que mal sabia escrever, ou nem sabia escrever, e ele falava ali com toda essa propriedade, com essa desenvoltura, mostrando a identidade nossa com o Criador. E, obviamente, isso aí, na Idade Média, atrapalhou os planos de alguém ou incomodou alguém, e, obviamente, ele foi perseguido pela Inquisição, mas acabou desencarnando de causas naturais antes que saísse a conclusão do processo que estava sendo movido contra ele. Mas vamos voltar lá, não se turbe o nosso coração. Por que o coração se perturba? Né? Porque quando a gente não está com a realidade efetivamente, ou a gente está se iludindo, né? Acreditando numa ilusão, né? Eu lembro até o professor Hermógenes, ele sempre perguntava, e volta e meia eu pergunto nas minhas palestras, quando a gente tem, ou nas minhas aulas, quando a gente tem possibilidade de interação, era uma pergunta que ele fazia: quem já se desiludiu? E normalmente, né, 100%, todo mundo já teve uma desilusão na vida. E aí ele vinha a segunda pergunta: quem gostou de sofrer a desilusão? E aí, quase a grande maioria, a não ser aqueles que já sabiam a resposta, falava: ah, não gostei. E aí ele falou: por que você não gostou de ser desiludido? Porque se você estava iludido, é porque você estava acreditando numa coisa que não era. Então, desilusão é bom para a gente. Ainda que doa, ainda que a gente se sinta mal, mas pelo menos mostra a realidade. Então, e por isso é que o nosso coração se perturba, quando a gente troca aquilo que é realidade para uma ilusão. E a gente esquece. O que Jesus falou para a gente? Vós sois a luz do mundo. Se eu sou a luz do mundo, eu não posso deixar me envolver pelas trevas do mundo. Porque eu tenho que, na verdade, clarear essas trevas. Ok? Então, a gente não pode pensar que a gente é uma coisa quando na realidade nós somos outra. Quer ver? É como um ouro. O ouro, você pode transformar o ouro em anel, em brinco, em colar, em pulseiras, mas não deixa de ser ouro. Agora, você não vai dizer que o brinco é ouro. Você diz que o brinco é de ouro, que a pulseira é de ouro, né? Que o anel é de ouro. Agora, o ouro, ele continua sendo ouro, independente da forma. Então a realidade é o quê? Nesse paralelo que a gente está fazendo, a realidade é o ouro e não a forma que ele tomou. E via de regra, nesse mundo, nesse patamar evolutivo que nós nos encontramos, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, nós estamos preocupados mais com a forma do que com a essência. E a gente se ilude pela forma, só que a forma pode ser transformada. Você pode pegar um brinco de ouro, derreter e fazer uma aliança, pode derreter a aliança e fazer uma pulseira, ou seja, você mudou a forma. Então, se você estava fixado naquela forma, a partir do momento que você mudou a forma, aí está aí o seu coração turbado. Nós somos o quê? Expressões do Criador. Ele está em nós. Nós somos parte, ou somos feitos por Ele. Viemos dele. Então, quando a gente entender isso efetivamente, quando a gente se colocar no mundo efetivamente como filhos de Deus, todos os nossos problemas vão estar resolvidos. Todos esses problemas que a humanidade tem e que nós mesmos temos estão relacionados com essa questão da gente não saber
realmente ou não lidar realmente com a nossa identidade. Porque conhecer é diferente de agir. A ação serve para muita coisa, ela tem a sua valia, ou seja, com a ação você constrói, você mantém, você destrói, ou seja, você transforma, a ação transforma. Mas o conhecimento vai mostrar o que efetivamente já existe, né? Ele retira o véu, ele desvela, como a doutrina espírita foi desvelada para nós em algum momento. Todos esses ensinamentos de Kardec, vamos dizer, esse processo de comunicação entre os espíritos, de comunicação com o encarnado e desencarnado, o processo de desencarne, a evolução, seja aqui encarnado, seja quando estamos desencarnados, todo esse processo sempre existiu. O que foi desvelado para a gente, que foi o grande trabalho do Kardec, foi colocar isso escrito, para a gente poder efetivamente conhecer. Então, ou seja, não é o que não existe que é importante, mas sim o que existe e é desvelado para a gente, né? Então o que faz a gente estar no reino dos céus ou entrar no reino dos céus é o conhecimento. E Jesus falou isso para a gente: conhecereis a verdade e ela vos libertará. As ações nos preparam, as ações nos transformam. Através das ações, nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos desvelando. E aí, com esse conhecimento, aí a gente se percebe como verdadeiro filho de Deus. E a casa do Pai? A casa do Pai é o universo. Ele fala: há muitas moradas na casa do meu Pai. Lá no Evangelho fala que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem os espíritos, que neles encarnam, né, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E Jesus, falando de muitas moradas, obviamente está falando de pluralidade dos mundos. E esses mundos são habitados, onde os espíritos vão, voltam, transmigram, encarnam. E tem o quê? Experiências para poder evoluir. Ações, lembra? Volta à ação. A ação te transforma. Então, essas experiências. Agora, independente dessa diversidade dos mundos, Jesus fala também, ou a gente poderia interpretar também, como um estado que você se encontra. Pode ser um estado venturoso, pode ser um estado não tão venturoso, que fala até um estado desgraçado, né? Desgraçado, se a gente for quebrar a palavra, né? Sem graça. Quer dizer, graça, quem é que dá a graça? A graça vem de Deus. Então você está desgraçado, você não tem graça. Mas a gente vai entender que na maioria das vezes essa desgraça somos nós mesmos que causamos através de ações equivocadas. Então, se a gente está mais ou menos depurado, mais ou menos desprendido dos laços materiais, vai variar muito a nossa condição, né, quando em espíritos, como espíritos desencarnados. E varia, obviamente, também quando estamos encarnados. Porque sabemos que quanto mais apegados às coisas materiais, lembra da forma, estamos apegados à forma, mais sofrimento, porque essas formas são passageiras. Esse nosso corpo é passageiro. Então, se a gente não consegue ou não começa a transformar essas nossas percepções e trocar, né, a ilusão pela realidade, o nosso trabalho vai ser muito maior. Ok? Então, esses diferentes estados da alma fazem com que a gente se situe ou permaneça em ambientes que são frutos da nossa qualidade de pensamento, de acordo com o nosso estágio evolutivo. Então, às vezes a gente fica assim: nossa, tá tudo dando errado para mim, olha, que isso aqui. Poxa, mas não tem um lugar que eu vá que eu me sinta bem. Primeiro a gente tem que começar a se perguntar: por que eu fui naquele lugar? O que me atrai lá? Lembra que nós somos como antenas.
emitindo vibrações, emitindo ondas e captando ondas. Se a gente é atraído para determinados lugares, é por sintonia. Então a gente precisa estar, né, como os irmãos evangélicos usam muito, vigia, vigia, né, e a gente sabe do vigiar e orar. É exatamente isso, vigiar os nossos pensamentos, para a gente controlar essa sintonia, porque ela vai acontecer. Ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, lá na pergunta 55, são todos os mundos habitados, né, que movem no espaço? E aí os espíritos respondem, sim, rápido. A resposta é um pouco longa, mas o importante é responder, sim. E o homem terreno está longe de como supõe, ser primeiro inteligência em bondade e perfeição. Ou seja, já situa a gente ali, ó, tem, e vocês não são tão bons quanto vocês pensam, não. E aí eles seguem, Deus povoou de seres vivos o mundo, concorrendo todos os seres para o objetivo final da previdência. Então, assim, a gente querer acreditar ou achar que nesse universo de não sei quantas milhões de galáxias, de não sei quantos milhões de planetas, somente o nosso pequenino planeta Terra seria o planeta habitado, ou habitável, é muita pretensão da nossa parte. Mas isso está de acordo com o nosso patamar evolutivo. Nós somos espíritos ainda nos esclarecendo, ainda nos desvelando, e com muita coisa de orgulho, muita coisa de vaidade. Então, poxa, Deus, ainda mais aí foram dizer pra gente que, né, Jesus chegou e falou, você é a luz do mundo, você é filho de Deus. Pronto, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono do mundo, então eu sou bom pra caramba. Então isso é coerente com o nosso patamar evolutivo. E Kardec segue perguntando, nas 56, mas e os mundos são iguais? A constituição física é igual, é diferente? Aí os espíritos falam, não, claro, é tudo diferente. Por quê? Vai ser de acordo com o patamar evolutivo daqueles seres que ali estiverem, daqueles espíritos que ali estiverem. E aí Kardec segue ainda, mas não sendo só uma constituição física, então os seres também têm organização diferente. Claro, sem dúvida. E aí eles dão um exemplo assim bem... Eu gosto que essas respostas para Kardec são respostas, às vezes parecem simples demais, mas têm a sua profundidade. Ele falou, claro, igual vocês têm aí. Pássaros ficam no ar e peixes ficam na água. Simples assim. Ou seja, mas ao mesmo tempo é profundo. Ou seja, se aquele mundo é diferente, os espíritos estão em patamares evolutivos diferentes, claro que a composição física ou a forma de se manifestar vai ser diferente. Então, diferentes categorias de mundo habitados que vão variar de acordo com o grau de adiantamento ou de atraso daqueles indivíduos. O universo tem, pelos cálculos dos cientistas, cerca de 12 a 13 bilhões de anos. É esse universo que nós conhecemos, porque certamente existem outros, né? A Terra, pelos cálculos, 4,5 bilhões de anos. Ou seja, é um planeta novo, que está mais ou menos, segundo os cálculos dos cientistas, por similaridade com outros planetas do mesmo porte da Terra, está mais ou menos no tempo de meia-vida, ou seja, a Terra está na metade da vida dela. Teriam aí pelo menos mais uns 4,5 bilhões de anos até que a Terra se transforme como toda estrela, como todo planeta que está em constante transformação, né? E as estrelas iniciais, elas tinham uma vida muito curta. Por quê? Eram massas de hidrogênio. E elas explodiam, formando supernovas, que são os berços da matéria. Então todos somos resultados de explosões estelares, e toda a matéria que hoje encontra-se na Terra é proveniente disso, inclusive os nossos corpos físicos. Em média, esses números são números que mudam todo ano, sempre os cientistas, mas
em média, 10 galáxias surgem por ano, porque as estrelas continuam se formando. A nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro e 1000 anos-luz de espessura, ou seja, se a gente quisesse cruzar o diâmetro da nossa galáxia na velocidade da luz, a gente levaria 100 mil anos. E se a gente quisesse cruzar ela na vertical, na espessura, na velocidade da luz, a gente levaria 1000 anos a tempo nosso. Então, assim, são mais de 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Isso nós estamos falando da nossa galáxia. Então, como é que a gente pode imaginar que não existam outros mundos habitados? Numa taxa de formação de 10 estrelas ao ano, a galáxia com 10 bilhões de anos de existência, né, 1/10 dos planetas estão numa zona habitável. Zona habitável, diga-se de passagem, para as nossas condições de sobrevivência. Isso não quer dizer que os outros 9/10, os outros 90% não sejam habitáveis. Porque quando os cientistas falam assim, a zona habitável, ele está comparando com as nossas condições de habitabilidade, das condições que nós precisamos, que esse corpo físico, esse conjunto orgânico aqui precisa para sobreviver, né? E aí ele fala que 10% só seriam habitáveis. Mas isso não significa, nesse aspecto que nós estamos estudando, pode não significar nada, porque também tudo isso é estimativa, né? A exobiologia defende que se há alguma condição de vida no planeta, a vida surge. A vida microbiana pode aparecer. Existe um satélite de Saturno chamado Encédalos que já comprovou que tem água. Então ali pode aparecer ou pode existir lá uma vida biologicamente semelhante à que se encontra aqui em função da existência da água. Mas é claro que existem outros fatores, como composição da atmosfera, temperatura e etc. Gravidade. Então tem uma série de coisas que vão, obviamente, impactar nas formas de vida que viveriam nesse planeta. E aí, outro exemplo, né? Para a gente viajar, se a gente viajasse a 1000 km por hora, levaria cerca de 6 mil anos para chegar a Marte. A gente fala, os marcianos, né? Ou, queria chegar a Marte. Ou seja, as distâncias são muito grandes quando a gente começa a falar. E aí nós temos limitações. A gente começa a ter não só limitações tecnológicas, como limitações orgânicas, né? Porque a gente vê aí que os cientistas, os astronautas vão ao espaço, mas eles não ficam muito tempo. E é vamos dizer assim, uma exposição bastante grande, porque eles ficam em gravidade diferenciada, né? Toda uma condição e tudo cercado com muito treinamento, muita segurança. Ou seja, a nossa vida neste planeta, ela foi criada e desenvolvida para se adaptar a esse planeta. Isso não quer dizer que não existam outros planetas habitados com outras formas de vida e em outras situações completamente diferentes. Então, existem outras civilizações? Certamente que sim. Nós vamos ter a possibilidade de entrar em contato com elas? Não sei, essa resposta eu não tenho. Eu diria que nós temos muito mais coisas ainda para resolver sobre nós mesmos do que ficar tentando, né, buscar soluções extraterrestres. E o nosso planeta continua em evolução, é um organismo vivo. Vocês já ouviram falar em Gaia, né? Então, nós falamos, tem 4,5 bilhões de anos. Em 1,5 bilhões de anos que surgiram as primeiras formas de vida, ou seja, levou 1,5 bilhão de anos para que o planeta, depois de ser formado daquela massa incandescente, chegasse em condições de aparecer os primeiros organismos vivos.
1,5 bilhão de anos só resfriando, só criando condições. 600 milhões de anos é que eclodiu lá no período cambriano, que explodiu a vida na Terra. 200 milhões de anos apareceram os primeiros hominídeos. Então, assim, para aparecer os primeiros hominídeos, foram precisos 4 bilhões, né, e 300 milhões de anos para aparecer os primeiros hominídeos. O Homo sapiens, 150 mil anos. Se a gente botar o Homo sapiens na nossa condição bem parecida como nós, Homo sapiens sapiens, seria aí 70 mil anos. Então, ou seja, se a gente colocasse a Terra, os 4,5 bilhões de anos da Terra, transformasse em 24 horas, a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, está aqui só há 30 segundos. Se a gente pegar as 4,5 bilhões de anos, corresponde a 24 horas. Então a nossa espécie está aqui só há 30 segundos. E nesses 30 segundos, vejam quanto que a gente já causou ao planeta em função das nossas escolhas. Então, assim, mas o planeta foi preparado para nós. Isso foi um presente divino. E nós a nossa espécie foi sendo adequada para que nós conseguíssemos viver e progredir nessa nossa encarnação, ou nas nossas encarnações, que certamente a gente encarnou aqui várias vezes. Então, pluralidade dos mundos não é uma novidade. Desde a antiguidade, lá nos Vedas da Índia, você vai encontrar falando em vários planos, né, que são mundos diferentes. Nos Lokas, isso há 8.000 anos. Santo Agostinho fala da cidade de Deus. Jordano Bruno foi para a fogueira por conta de falar isso. Lá em 1600, 1580, foi perseguido e foi para a fogueira pela Inquisição porque falava de mundos habitados numa época que se defendia que a Terra era o centro do universo. E Kardec traz isso de uma forma compilada, de uma forma mais explicada na doutrina espírita. O George Owen foi o primeiro livro, a gente fala muito, o nosso lar, quando descreve lá a vida. Sim, mas isso foi uma publicação nossa, brasileira, do Chico, Mas o George Owen, já em 1926, ele trazia o primeiro relato de uma cidade no mundo sutil. A Vida Além do Véu, chama o livro. Então, assim, isso não era novidade. Na realidade, o que foi acontecendo é que as pessoas foram acostumando com a ideia. Acostumando. Obviamente, Kardec já falava isso, mas quando eu falo do livro do George Owen, é aquela descrição romanceada, de dizer, e com detalhes como era. Então, muitas moradas, obviamente, além dos planetas, tem os diversos planos no mundo sutil. Quando André Luiz fica lá, recebe a visita da mãe, ela estava num outro plano e ela precisou o quê? Se adensar, se preparar para chegar até onde ele estava. Nossos corpos também são moradas, afinal, Deus faz morada na gente. Então, o reino dos céus está dentro de vós. Então, também é uma morada. Ele habita em nós, somos veículos de manifestação do divino, quando assim o permitimos. Porque, de novo, voltando lá, quando a gente fica muito apegado à forma, ou fica muito apegado à ilusão, a gente esquece que é filho de Deus. A gente esquece que tem possibilidades infinitas. E esquece que esse corpo é transitório. E que nós vamos, através do corpo, experimentando, desvelando, nos conhecendo e tomando real consciência de quem somos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Morada, você pode ter uma casa e ela não ser uma morada. Agora, casa
A casa do meu pai, quantas casas do meu pai tem? Uma só, é voltar para o seio de Deus. Essa é a casa. O resto são moradas que você vai estagiando por tempos e tempos e vai evoluindo até que você entende e volta para a casa do Pai, né? E a porta para a casa do Pai, para a gente, quem é? Jesus. Ele é a porta que liberta, é a porta que nos abre todas as possibilidades. Falando um pouco dos mundos, né? Mundos primitivos são onde nós passamos, ou os espíritos mais primitivos passam as primeiras encarnações. O segundo mundo, mundo de expiações e provas, né? Que o mal ainda predomina sobre o bem, é onde efetivamente nós nos encontramos. Mundos de regeneração, é um mundo de transição, onde o bem e o mal se equivalem, mas orgulho, inveja e ódio ainda, né? Tem uns resquícios, mas praticamente não existem mais, né? E as provas são suportadas sem angústia. Os mundos ditosos ou felizes, né? O bem predomina sobre o mal. Mundos celestes ou divinos, onde só existe o bem, né? Habitado pelos espíritos puros, né? E aí vamos voltando lá na questão de expiações e provas, né? Da destinação da Terra, dessa miséria humana. Kardec até compara que a Terra é como se fosse um hospital, um presídio, né? E que ele fala assim, se você entra numa cidade e você vai lá no presídio ou vai no hospital, você entende que a cidade toda é daquele jeito por conta do que você viu no hospital e no presídio? Ele fala, claro que não. Existem muita coisa boa naquela cidade, mas o hospital e o presídio tem pessoas que estão lá por conta das suas necessidades. E assim é a humanidade, ou seja, a humanidade toda não está encerrada na Terra, né? Inteligência mostra que nós não estamos no mundo primitivo. Agora, os vícios ainda mostram que a gente precisa de se aperfeiçoar moralmente, né? Que o espírito encarnado está sujeito à prova de paciência, de tolerância, de amor, de perseverança, né? E essas provas mostram se ele já adquiriu essas virtudes, né? É a forma íntima que se opera. Ao passo que a expiação, ela é uma alavanca para tirar você do comodismo, para que você efetivamente avance no caminho da perfeição. Então, esses mundos servem como o quê? Escola, para educar, para que nós, ainda com os resquícios do primitivismo, possamos aprender em contato uns com os outros, com espíritos mais adiantados, com espíritos mais atrasados, e nos transformarmos, principalmente com a questão do orgulho. Destinação da Terra, sofrimento e esperança. É nessa época de grandes sofrimentos, estamos passando um agora, né? Desse sofrimento coletivo, é que a gente começa a buscar, se volta para o sagrado, e aí muita gente orando, muita gente... Por quê? Para poder sustentar a nossa esperança. Porque ninguém gosta de sofrer. Não faz parte da nossa natureza sofrer, né? Jesus trouxe o evangelho, a boa nova. Aí imagine Jesus dizendo assim, não, vocês vão ter que sofrer muito, vocês vão ter que ralar, sofrer, ser infeliz durante várias encarnações. Isso não é boa notícia, né? O que ele veio trazer foi o alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então isso é boa notícia, né? Mas a gente ainda busca, né, alguns sofrimentos. Por isso que fala que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Nossa natureza nós fomos criados e somos espíritos imortais. E nós precisamos ter essa percepção, essa mudança de percepção. Qual é o objetivo nosso? É entrar no reino dos céus. Esse é o propósito da nossa jornada na Terra. Então aproveitar todas essas experiências para efetivamente nos transformarmos. Porque a vida vai devolver para a gente
tudo aquilo que a gente necessita até que a gente aprende. Né? A gente já falou outras vezes, e lembrando lá da escola, quando a gente não aprende, repete. Né? Então a gente precisa aprender com os nossos erros, não ficar repetindo as coisas achando que repetindo vai ter um resultado diferente. A gente fica assim, não, agora vai ser diferente. Não, agora vai. Não, se a gente mantém o processo, os procedimentos, os resultados vão ser os mesmos. E Jesus mostra isso em todas as passagens, quando ele fala com a mulher adúltera, quando ele fala com o leproso, né? Quando ele fala com o aleijado lá da piscina, levanta, anda, vai e não tornes a pecar, vai, não tornes a errar. Ele sempre está falando o seguinte, olha, recomeça, mas aprenda com os seus erros. Né? Os fariseus, ele fala, os fariseus não entram no reino dos céus, que as prostitutas antecedem. Por quê? Porque as prostitutas sabem sobre si mesmas. Elas sabem da realidade dela, enquanto os fariseus ficavam pregando uma coisa, quando na realidade eles eram outra. Então essa revolução tem que ser uma revolução moral. Né? Quando a gente comete algum equívoco, toma algum atalho, né? A vida sempre vai tentar trazer a gente de volta para a rota principal. E só depende da nossa vontade de perceber aquilo e falar, opa, estão querendo me dizer alguma coisa, deixa eu repensar aqui e ver o que eu vou fazer diferente. Então esse é um período de transformação, é acompanhado de sofrimento e dor, mas tem muito aprendizado que a gente pode absorver de tudo isso que nós estamos passando. Né? Começar a analisar, em vez de ficar entrando, seja no frenesi do desespero, seja no frenesi de ficar acusando A, B, C ou D, seja no frenesi de achar que também, nada disso é verdade. Não, a situação está colocada. Então a gente precisa perceber o que nós, como discípulos de Jesus, temos que fazer para conseguir aprender tudo que a situação está nos colocando. É um tempo de renovação. Né? E agora, existem progressos? Claro, a medicina progrediu, meio de transporte, tecnologia, tudo progrediu. Né? A vida material vai trazendo uma série de coisas diferentes. Agora, ao mesmo tempo, temos as consequências. Então, esse processo que nós estamos passando da pandemia agora, nem sempre é fácil aguentar firme, nem sempre é fácil compreender as pessoas, nem sempre é fácil perdoar. Os problemas nem sempre são fáceis de resolver. Situações adversas nem sempre são fáceis de ser aceitas. E aí tem hora que a gente fala assim, mas não podia ser tudo mais fácil? Mas se fosse mais fácil, talvez a gente não aprendesse aquilo que a gente precisa aprender. Lembra que eu falei, enquanto a gente não aprende, repete. Então, cada situação dessa que nós somos expostos é uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade da gente se reinventar. O Dr. Bezerra, ele fala que é um momento difícil, inclusive para aqueles que cultivam nobres ideais, porque diante de tantas dificuldades materiais e morais, as criaturas sentem-se aturdidas na hora de selecionar os verdadeiros valores que lhe devem conduzir o comportamento. Surgem por todos os lados as tentações maiores e menores, capazes de contaminar os distraídos e invigilantes. Lembrando que a gente falou um pouquinho atrás, vigia, né? Vigiai e orai sem cessar. É a ferramenta que a gente tem para não deixar-se ou não se deixar levar por esse comportamento de manada, né? Porque está todo mundo fazendo de um jeito, nós vamos fazer também do mesmo jeito, sem pensar. Então, Jesus disse que que o reino de Deus está próximo, disse que ele é o caminho, a verdade, a vida, e lembrou também que nós somos expressões do Criador, né? Que viemos de Deus, ele está em nós.
E isso é o convite de Jesus, ou seja, para que nós nos percebamos como filhos de Deus e entremos no reino dos céus. O Emmanuel fala assim: trabalhemos na grande colmeia da evolução sem outra preocupação que não seja de bem servir aquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Isso está em caminho da luz. E lembrando as palavras de Jesus: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, meus irmãos, lembrando, tudo é oportunidade de refazimento, tudo é oportunidade de nos reinventarmos. Era isso. Só para encerrar, palavras de Emmanuel: tudo passa, exceto Deus, e Deus é o suficiente. Muita paz a todos, muito obrigado, fiquem com Deus.